Olá! Hoje nós vamos aprender sobre conforto ambiental. O conforto ambiental, ele é uma junção dos três principais, que é o térmico, visual e o acústico. Nós, como profissionais da área, temos obrigação de organizar e desenvolver um projeto que seja confortável como um todo, unindo esses três pontos, que é a temperatura, o visual e a acústica. No térmico, como o próprio nome já diz respeito à temperatura. Então ela é influenciada principalmente pela nossa iluminação externa e as características de cada edificação. Então sempre tem que tomar cuidado com a insolação, com as aberturas, com os vãos e com o tipo de material de cada edifício. Mesmo que seja um projeto de interiores, temos que levar em conta todas as partes e elementos externos, tanto quanto a vegetação é tão importante como algum outro edifício que esteja ao lado de uma residência ou mesmo de um prédio, porque tudo isso influencia não só na questão térmica, mas a ventilação e todos os materiais refletem como um todo no ambiente. Agora, aqui neste primeiro slide, nós podemos ver de uma forma simplificada os principais pontos que devemos observar. Primeiro, o pé direito. Quanto mais alto, melhor. Por quê? Porque a circulação de ar fica muito melhor, muito mais distribuída e confortável. E o mercado sempre está desenvolvendo novos materiais e elementos que favorecem ao desenvolvimento de todos os projetos. Então, sempre estar atentos ao que o mercado oferece. Todos os artefatos, a gente tem que sempre ficar atentos a todas as novidades proporcionadas por ele. E então aqui, no item 9, tem o vidro duplo, que hoje é desenvolvido, as películas, as persianas internas, enfim, os adesivos também são muito favoráveis e importantes para o isolamento térmico, como também visual, para você ter uma maior privacidade. Os todos é um outro elemento, por quê? Porque ele já foi justamente estudado para barrar o vento, a insolação, a irradiação solar. Mas existem também no mercado inúmeros tipos. Então, tudo isso tem que ser um conjunto harmonioso com o que formos planejar. A ventilação, no item 10. Quanto maior a janela, melhor a circulação. Isso também tem que ser muito bem estudado. Por quê? Porque não é somente pôr uma janela sem pensar no interno. Tem que ser estudado o que vai estar acontecendo no layout, a disposição dos móveis. Mas é muito importante sim a base que o Código de Obras oferece. Ele tem lá uma formulinha para que nós possamos calcular a iluminação e ventilação necessária para cada ambiente. Como eu disse no início, a vegetação também é um outro ponto muito importante, porque ela pode proteger de uma forma natural e muito bem adequada, fazendo com que você consiga um efeito visual bonito e fazendo todo a sua função de barrar temperatura, calor, enfim. Parede de trombe, porque ela acumula o calor. No caso, se nós temos uma face sul, onde recebe muita ventilação, ela é ideal, porque ela retém o calor que armazena durante o dia. Captação das águas pluviais, que são as águas da chuva, e o aproveitamento, que é o reuso
das águas. Tudo isso é um conjunto que deve ser levado em conta, tá? As telhas também são muito importantes, óbvio, porque elas recebem diretamente o calor. Agora, nesse slide, podemos ver sobre a energia solar. Todos os itens que diz respeito a ela. Todos os nossos parceiros, fornecedores, enfim, todo o mercado, eles sempre nos atualizam para que possamos adequar ao melhor possível o projeto. Então, a iluminação natural, ela pode receber alguns artifícios mecânicos, lâmpadas, enfim, tudo para que possamos utilizar de modo correto em cada projeto. Aqui são algumas dicas, né? Da energia solar fotovoltaica, da iluminação natural com o sistema de tubos de luz solar. Então, cada elemento ele diz respeito a uma solução diferenciada. Então, sempre temos que tomar como partido o que é mais importante num determinado projeto, sempre respeitando as normas, né? E também a necessidade de cada cliente. Esse diagrama, ele fornece bem básico a temperatura em relação à umidade, né? O que acontece sempre é que o estado confortável, basicamente, ele é numa temperatura média e num grau de umidade que esteja confortável para cada ambiente. Então, é muito bom respeitar como se fosse numa cidade fria, então podemos aquecer o ambiente e ao contrário também, num lugar muito quente, usarmos outras referências, ar-condicionado e tudo o que podemos fazer para que esse conforto fique de acordo com cada local. Nas construções, temos que observar o que principalmente incomoda as pessoas. O calor. O excesso dele causa inquietação, perda de concentração. A umidade, ela provoca sonolência, suor, falta de ar. E o vento deixa a pessoa irritada, impaciente. Tudo isso tem que ser pensado e estudado em cada ambiente, seja num residencial ou no espaço comercial. O excesso de cada um deles torna o ambiente desconfortável. Bom, o conforto visual, ele se resume como lógico que tudo tem que ser levado num conjunto, mas um bom sistema de iluminação, o uso das cores, as texturas dos elementos e materiais escolhidos, a criação e contraste das lâmpadas e luminárias, tudo isso é um resultado de um bom projeto e um conforto visual perfeito. Por quê? Porque tudo isso está ligado diretamente à nossa profissão, que buscamos desenvolver a qualidade de vida de quem vai ocupar esse espaço. O sistema de iluminação, tanto quanto os estudos de circulação, layout, materiais usados, tudo isso tem que ser muito bem pensado, pesquisado, para evitar possíveis acidentes de trabalho, principalmente na parte de iluminação. E não esquecendo que a luz natural, quando ela é feita de modo inteligente e estudada de um modo a captar a luz certa, no horário certo, no ambiente certo, ela se torna um aliado na edificação. Mas ao mesmo tempo ela pode se tornar um incômodo muito grande se for mal projetado ou mal pensado em determinadas áreas.
ainda mais quando não é utilizado os elementos que o mercado nos proporciona para que haja esse conforto, né? Então, o bem-estar é o mais importante. Aqui ele explica sobre as condições de conforto em relação às luminárias e janelas. A localização das janelas e luminárias é muito importante no local de trabalho, para evitar os reflexos. Então aqui mostra a incidência de luz na mesa e a posição adequada das luminárias. No caso da sala de TV, a importância de cada elemento, não só a iluminação, mas do todo o conjunto, a altura do pé direito, a cor das paredes, os elementos utilizados, os móveis, sofá, tudo isso deve ser levado em conta. Mas aqui a gente vai focar principalmente na iluminação. Ela não pode ser totalmente escura, a sala. O ideal é você ter sempre uma luz indireta ou difusa. Ou seja, a luz não pode provocar um ofuscamento direto na pessoa que assiste a TV. Que essa luz projetada no seu rosto incomoda. Do outro modo, ao contrário, a luz incidindo diretamente na tela também não é o ideal, porque ela cria reflexo e você não consegue ver a imagem perfeitamente. Então, a iluminação correta, o que é? É colocar uma luz indireta ou por trás da TV, ou numa sanca, ou direcionada para a parede, que não reflita diretamente nem na TV e nem na pessoa que assiste. Quanto ao conforto visual, numa área de trabalho, como numa cozinha, né? Os pontos de luz podem ser pendentes ou plafons no teto, enfim, uma diversidade enorme. Sempre buscar a iluminação no local de trabalho. Nunca de modo a ofuscar esse local, porque nessa imagem percebemos que esse pedaço onde a pessoa mais utiliza para trabalhar, ele não recebe a luz direta. Então o ideal faz uma iluminação voltada para a mesa de trabalho e outra no ambiente em geral. Aqui nessa foto nós podemos ver vários elementos que auxiliam ao conforto de uma edificação. A claraboia, que ela na verdade, ela é uma abertura para que a gente consiga ter uma iluminação natural. Isso daqui é uma estrutura metálica, forro, sanca de gesso, forro perfurado, placas de MDF, que pode também ser revestida com tecido e espumas, papel de parede, espelhos e mármore. Nessa foto, ele está colocando alguns elementos para mostrar como se deve ser pensado num projeto executivo os elementos existentes em cada parte e buscar nessa listagem o que de melhor podemos proporcionar no conforto. A norma do desempenho acústico e térmico, ela é a NBR 15575, principalmente ligada ao conforto acústico, que é o que mais incomoda a população em geral. O que acontece? A norma, ela prevê um índice mínimo para a reverberação do som externo que atinge o interno.
Então, sempre que formos projetar, devemos saber se uma sala de reunião precisa ter um isolamento térmico, acústico, o que mais? Dependendo do tipo de função ou de uso de um determinado espaço, tem que sempre saber perguntar ao cliente se ele vai precisar de um isolamento acústico e usar os melhores materiais para isso. Pode ser em coberturas, no caso aqui, ele está mostrando que podemos sim usar em coberturas. Entre as paredes, a gente pode usar um gesso com lã de vidro. O isolamento é muito importante. Se num determinado andar funcionar algum comércio ou alguma pessoa, algum vizinho muito barulhento, então a gente pode colocar também na laje um isolamento ou uma manta para evitar a passagem dos ruídos. E todo o sistema construtivo tem que ser levado em conta, no mínimo, a acústica. Uma ideia muito bacana, que isso tem dominado bastante o mercado, são os telhados verdes, que na verdade, ele é feito em camadas, tá? O que acontece? Essa técnica, ela consiste em aplicar camada impermeável na cobertura e depois cobre-se com terra e plantas. Com isso, você diminui a poluição ambiental, baixando os níveis de ruído da casa, que faz reduzir o calor nos cômodos. Ele aumenta a umidade relativa do ar também, ajuda na captação da chuva e ainda deixa a casa mais bonita. Aqui temos algumas vantagens, foi o que eu acabei de falar, e as desvantagens. A desvantagem principal é que ele aumenta significativamente o peso na laje. E de tempos em tempos deve ser feita uma manutenção ou impermeabilização para que não tenha infiltração dentro da residência. Agora nós entraremos no outro item muito importante também, que faz muito tem muito uso nas residências, que é a automação. A automação, o que ela consiste? Ela consiste num conjunto de todos os elementos para proporcionar o conforto em geral. Aqui nesta imagem nós vemos que tem um forro rebaixado. Aqui é um duto de ar-condicionado. Pode-se reparar que tem um aqui e um outro ali, né? Ou pode ser também que esse seja a caixa de som, tá? Porque normalmente em hotéis, em residências é mais difícil, mas em hotéis, em shoppings é usado o ar-condicionado dutado. No caso aqui, seria a caixa de som e aqui é o split, que é a evaporadora. Nessa foto, além disso, podemos perceber a iluminação indireta e a tela. Essa tela, ela é a dual face. Pode ser vista dos dois lados e projetada no vidro. Tem a preocupação do revestimento, do piso em madeira, rodapé, tons da parede, que foi pensado para o conforto deste dormitório. Aqui é um outro ângulo do mesmo projeto. Pode-se ver que foi utilizado as persianas para barrar a luz, deixando o ambiente bem agradável. O tapete, que ajuda bastante na reverberação do som, e a tela, ela é voltada para os dois lados.
Aqui eu tenho uma lareira, ela é aquela lareira ecológica, que o líquido é colocado neste móvel e acende normalmente. Quando você quer, você fecha. Então, para os ambientes, nos dias frios, no ambiente mais frio, ela é interessante. Aqui vocês podem ver uma sanca com luz indireta, os spots embutidos, que é o plafond. Aqui são as caixas de som. Eu havia falado que era ar-condicionado, mas eu me enganei. Elas são as caixas de som. Esse é um esquema dos equipamentos para automação. Então, aqui eles estão distribuídos no móvel de acordo com a função de cada um, no local exato de cada um. Todos eles devem ser distribuídos de uma maneira que fique fácil a manutenção e ventilado, porque tem alguns aparelhos que não podem sofrer o aquecimento. Este ambiente é um banheiro e a tela, ela está aqui. Ela é projetada, ela fica dentro do espelho, que é o mesmo sistema. Mesmo sistema, porém com alguns detalhes diferentes. Aqui pode perceber que na decoração foi feita a tela. Quando você utiliza, você abre e ela fica fechada quando você coloca o painel de correr. Aqui um telão na sala, aquele mesmo padrão da foto do dormitório. Pode-se perceber a iluminação, que é uma iluminação não muito forte, ela é bem suave. E o ideal é que nada fique projetado na tela, porque senão dá esse reflexo. Nesse caso, ela é a tela dual face. Então, eu acabo vendo a iluminação quando ela está acesa. Agora, se eu apago, fica um ambiente mais confortável para assistir a TV. Aqui é no outro ambiente, a mesma tela. E aqui é um telão, numa área externa, que foi fixado entre as estruturas metálicas. E a gente agradece a Antares que nos forneceu essas imagens. E muito obrigada pela atenção.